Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Centro Veterinário Walter e Godoy. Odontologia Lauda. E psicóloga Janaína Paroli. Voltamos com o Jornal. No Bloco Saúde e Bem-Estar desta edição, vamos abordar sobre o sentimento da ansiedade, com quem é especialista no assunto. O Jornal recebe o psicólogo clínico Carlos Eduardo Seixas, formado em psicologia pela Unifra, atual UFN, especialista em terapia cognitivo-comportamental, possui formação em terapia do esquema, é mestre em psicologia da saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, professor de pós-graduações e idealizador de cursos autônomos na área da psicologia. Distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Jornal, Carlos Eduardo Seixas, conhecido carinhosamente no ambiente da saúde por Cadu. Uma honra e um privilégio tê-lo aqui. Se a honra é um privilégio seu, a honra é um privilégio meu também aqui, né, Gil? Muito feliz, muito contente de estar nesse momento aqui contigo, podendo compartilhar um pouco da informação sobre coisas atuais, né, e que cada vez mais estão aí em pauta nas dúvidas das pessoas. Realmente, muito obrigada, a honra é toda minha, e nós vamos falar hoje sobre o sentimento de ansiedade que acompanha o dia a dia de incontáveis pessoas. E a maioria das pessoas considera a ansiedade um problema. E você hoje vai nos esclarecer, não é? E desmistificar isso, por meio dos seus amplos conhecimentos no assunto. Ansiedade é um problema? O problema, na verdade, Gil, é as pessoas acreditarem nisso. Porque tem dois grandes mitos sobre a ansiedade que eu acho que é uma pena sobre o aspecto desse sentimento, que é encarar e interpretar a ansiedade como sendo um problema, sendo que nenhum sentimento que a gente tem, ele é um problema, ele é uma informação sobre nós. E o outro são as pessoas procurarem o consultório, às vezes, com o desejo de parar de sentir ansiedade. O que acaba sendo a ansiedade, Gil? A ansiedade, ela é um sentimento extremamente adaptativo de qualquer mamífero. Um ser humano, um animal, uma zebra, um cachorro, seja o que for, a gente sente ansiedade. Só que qual é que é a função dela? Quais são os momentos que a gente tem uma ansiedade ativada? É quando eu me vejo em uma situação onde eu estou interpretando ela como sendo ameaçadora, perigosa para mim, onde eu avalio que eu não tenho recursos suficientes para lidar com aquela situação e, consequentemente, eu vou me sentindo vulnerável. Então, eu estou numa situação de perigo, percebendo que eu não vou dar conta, isso me gera vulnerabilidade e começa a fisiologia, os meus sintomas físicos a se ativarem. E as pessoas tomam isso como algo ruim, como algo errado. Mas, por que não é, Gil? Vamos pensar numa zebra. Quando é que uma zebra ela fica ansiosa? Quando ela está numa savana pastando e ela ouve, ela sente um cheiro ou ela enxerga um felino, vamos dizer assim. Sim. Nesse momento ela está numa situação de ameaça, onde ela vai precisar avaliar recursos de como ela vai escapar daquilo. E eu te faço uma pergunta, Gil. Se eu estou me sentindo em perigo, o que é o normal no nosso corpo? É eu relaxar ou eu entrar em ativação? Entrar em ativação. Por isso que se eu estou interpretando uma situação como ameaçadora, é óbvio que o nosso corpo ele vai se ativar. É por isso que a ansiedade ela pode ser acompanhada por até 13 tipos de sintomas físicos. Só que as pessoas tomam isso como me faz mal, é desconfortável, vou perder o controle. Sim. Entretanto, não. A ansiedade é um sentimento extremamente necessário e adaptativo. Podemos dizer, então, que a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações estressantes, caracterizada por sentimentos de apreensão, como você falou, de preocupação, Perfeito. De tensão. Perfeito. O problema é que o ser humano, Gil, a gente tem uma capacidade de imaginar muito as coisas no futuro. O problema da ansiedade é que ela é um sentimento que vem quando a gente faz antecipação de situações. Dos episódios. Exatamente. Sempre pensando no pior. Exatamente. Na verdade. Exatamente. Que é inerente ao ser humano. Natural. Uma ansiedade normal, ela chega a exercer uma função, então, protetora, preparando o corpo para lidar
contra essas ameaças? Perfeito, exatamente isso, porque numa situação de perigo, a partir de uma teoria evolucionista, o que um animal ele vai fazer? Ele se prepara para ou eu vou lutar, ou eu paraliso, ou eu fujo. Sim. E para eu estar preparado para ter essa resposta, meu batimento cardíaco vai alterar, minha respiração altera, meus músculos enrijecem, a circulação sanguínea se altera, ou seja, tem uma grande alteração no nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que as pessoas que não são bem instruídas sobre a ansiedade interpretam isso como, olha, tá me fazendo mal. Mas na verdade é uma disfunção, né? Em função da situação propriamente dita. Exatamente. Quer dizer que em níveis moderados a ansiedade pode ser uma força motivadora. É necessário. Hoje nós vamos sair aqui do programa esclarecendo tudo sobre ansiedade. Necessário. Afinal de contas, quem não é um pouco ansioso, não é verdade? Não tem como não. Não tem como não, né? E, Cadu, quando a ansiedade é de fato um problema e quando ela de fato gera transtornos? Ótimo, Gil. Eu diria que assim, a gente tem que pensar nos sentimentos, Gil, como uma espécie de termômetro, tá? É importante a gente não deixar as coisas congelarem, não deixar as coisas ferverem, mas a oscilação de sentimentos em termos de intensidade, frequência e duração, elas são necessárias. Quando isso é de uma maneira excessiva, uma frequência, uma intensidade, uma duração, e isso me gera prejuízo no meu funcionamento, no meu desempenho, e faz com que eu evite poder vivenciar coisas na minha vida que eu gostaria de estar vivenciando, mas eu evito porque eu estou imaginando que vai dar errado, começa a se tornar uma disfunção. Vamos lá, um exemplo bem rapidinho. Vamos dizer, quando tu me convidou para vir fazer esse programa contigo, falar sobre esse tema, se eu tivesse um transtorno de ansiedade, eu poderia começar assim, há 10 dias atrás tu me convidou. Mas eu vou lá, mas a Gil, ela é uma mulher assim bem conceituada, o pessoal vai acabar vendo o programa, vai que não sabem que eu vou lá, vão começar a perceber que eu não sei das coisas, se eu começar a gaguejar, olha aí, já começo a ter uma taquicardia, vai que eu me descontrolo lá na hora, e se eu travar, e se o pessoal, e se ninguém mais, ponto, começou um transtorno. Daqui a pouco eu vou ficar cultivando essa dinâmica de excesso de pensamentos, excesso de ansiedade. Excesso de imaginação. Perfeito. Aí que me leva a fazer o quê? Chega um dia antes, eu te mando uma mensagem, eu tô mal, não vou poder ir. Eu evitei uma coisa que eu gostaria muito por causa de uma dinâmica que não a ansiedade me provocou, mas a dinâmica como ela se ativou. E a partir daí, dependendo de alguns tipos de ciclos de funcionamento, o Manual Diagnóstico de Transtornos Clínicos, da APA, o DSM-5, nos traz até 6 tipos de transtornos de ansiedade em adultos. E como ela é prejudicial, essa Pode ansiedade ser bastante patológica, você fala aí de uma ansiedade intensa, persistente e desproporcional à situação. Perfeito, exatamente. É tudo uma criação mental excessiva. Exatamente. E aí isso. pode ser transformado num transtorno de ansiedade. E aí então inclui, Cadu, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, a gente tem fobia, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade social, o transtorno do pânico, a agorafobia, a ansiedade de separação e alguns tipos de fobias também. Sim, e pode levar a sintomas físicos visíveis, né? Muito. Tanto que o transtorno do pânico é uma hipersensibilidade que a pessoa tem ao que acontece internamente nela. Entendeu? Eu chego aqui, eu cheguei correndo, cheguei atrasado, meu coração tá com um pouco de taquicardia. Tá tudo bem. Palpitações, né? Se eu tiver um transtorno do pânico, eu vou ficar assim, meu coração tá com alguma coisa errada. Não tô relaxando, tô começando a perceber que eu tô suando. Sim. Aí eu começo a interpretar catastroficamente o que tá acontecendo internamente em mim. E daqui a monstro. Exatamente, um monstro que daqui a pouco eu vou infartar. Eu vou fazer alguma coisa, entendeu? E não, é de novo como tu falaste, é a imaginação. E vem a sudorese, vem tremores, né? Medo, até mesmo irritabilidade, eu acredito que pode ocorrer, né? De tanta ansiedade. Também é uma coisa secundária no caso. E a dificuldade de concentração, em alguns casos, pode ser decorrente também da ansiedade? Com toda certeza, Gil. Excelente a tua colocação, porque para pensar comigo, se eu estou em um momento de perigo, aonde que tu acha que o meu cérebro vai prestar atenção? É na ameaça. Então vamos imaginar que parte do meu cérebro, ao invés de estar focado no que eu preciso fazer, que é a tarefa, ele está no perigo. E aí me dá o branco na mente.
Eu sempre, quando eu dou aula, a gente fazia a prova, como eu dizia, tu recebe uma prova, aí te dá o branco. Por que depois que passou a prova, tu te lembra das perguntas e das respostas que durante a prova tu não lembrou? Porque durante a prova tu estava com o teu cérebro ativado no modo de ameaça. Sim. E tu não usou ele para focar na tarefa. Consequentemente, a gente perde capacidade de memorização, de concentração, de acessar alguns tipos de informações que naquele momento era importante e eu não acessei. Vamos trazer um outro exemplo. Por exemplo, eu estou num ambiente efusivo, de festa, né, de muita descontração e... trabalhando também, vamos claro. nos remeter à comunicação. Eu estou trabalhando em um evento. Aí eu chego no meu escritório e eu quero escrever pautas. E me falta a concentração. E não é decorrente de um estresse excessivo e de uma ansiedade negativa, mas é uma ansiedade do momento, né, dos momentos fortes vivenciados lá. Isso acontece também? Pode acontecer, Gil, pode acontecer. Tanto que a terapia cognitiva, qual é o pressuposto dela? Não é o fato que gera o que eu sinto, mas sim o que eu estou interpretando sobre o fato. Se daqui a pouco tu vai para a festa, tá? Ao invés de tu ir mais espontânea, mais ao natural, para equilibrar as tuas tarefas, tu vai te cobrando, eu preciso disso, eu preciso saber isso, precisar para depois fazer isso. E tu começa a imaginar, tu começa a entrar em momentos de autocobrança, que tu não pode perder aquilo, que tu começa a sair um pouco da espontaneidade. Autocobrança. Autocobrança, ela é extremamente ligada a sintomas de ansiedade. Sim, isso realmente, eu trouxe um exemplo que acontece comigo, né? Essa autocobrança, aí eu quero me concentrar e não consigo entrar nas pautas, demora muito até conseguir uma concentração, né? E tu mais de meia hora. Tu costuma te forçar a entrar nessa vibe ou não? Da concentração? Isso. Sim, é o que eu quero. E isso aumenta a ansiedade. Exatamente. Porque aí tu vai entrando no estado de ansiedade onde tu não te conecta com o momento. O momento é o presente. Qualquer imaginação futura, qualquer antecipação de futuro é uma ansiedade. Então, se tu tá querendo te concentrar, se tu tá querendo fazer uma coisa e tu não consegue, tu começa a te irritar, tu começa a imaginar que, não deu certo, eu não tô fazendo direito, eu queria estar assim, eu não vou conseguir, eu tenho prazo, aí a tua mente começa a se desfocar do momento. Então a ideia é relaxar, pensar em outras coisas... Descontrair. A ideia é trazer a tua atenção para a tua tarefa no momento, respeitar como o teu organismo, o teu corpo e o teu psicológico se encontra, e às vezes tu pode perceber que talvez aquele momento que tu acha que tu deveria estar fazendo, talvez não seja o melhor. Deixa para 15 minutos depois, deixa para 20 minutos depois, relaxa. Tá? Realmente eu fiz essa colocação, porque assim como acontece comigo, pode acontecer com inúmeras pessoas e em outros casos. Então um exemplo trazido aqui é uma consulta aqui no jornal. Sem custo. Sem custo. Na parceria. Na parceria. Cadu, e quais são as suas orientações, então, como tratar, né, os sintomas de ansiedade? Ótimo. Existe, como a gente estava comentando, né, Gil, existe cada transtorno de ansiedade, ele tem um protocolo específico de tratamento. Mas tem coisas que para qualquer sintoma, eu estou dizendo sintoma e não transtorno de ansiedade, os ingredientes são os mesmos. Por exemplo, não existe tratamento de ansiedade sem a pessoa aceitar se expor ao que ela está imaginando. A ansiedade, ela mascara o medo, tá? E medo e ansiedade a gente só vai desconstruindo se tu vai enfrentando as situações. Então, a pessoa precisa ter um acompanhamento para abrir mão de 3 grandes características: a intolerância à dúvida, a necessidade de certeza e o quanto é que ela se cobra ter controle sobre a situação. Esses 3 ingredientes, dúvidas, a incerteza e a necessidade de controle, eles são preditores de estados de ansiedade. Então, para a pessoa se dispor a lidar com a ansiedade, ela precisa aprender a tolerar o desconforto disso. Tanto que o que acaba acontecendo? Qual é aquela frasezinha de senso popular que as pessoas usam que mostram o que é uma ansiedade? Quantas vezes eu passei por uma situação onde a realidade foi melhor do que o que eu imaginava? Ponto. Então eu gosto de usar uma metáfora brincando. Se tu tivesse contratado a ansiedade para ser um empregado teu para prever o futuro,
eu acho que tu já teria demitido, porque ele já prevê o futuro de tantas maneiras erradas e distorcidas que não foi real. Então esses componentes é importante, só que a pessoa ansiosa, ela precisa aprender a ter uma tolerância a esse contato de desconforto, a questão de abrir mão dessas características que eu falei, para gerar novas informações e perceber que ela consegue ter aparatos para enfrentar os temores dela. Importante, então, atentar para o tratamento, né? Perceber a necessidade de tratamento, procurar ajuda especializada, pois a ansiedade ela acaba deteriorando, né, a qualidade de vida das pessoas quando em excesso, né? Exatamente. Essas situações excessivas. E os transtornos de ansiedade acabam interferindo significativamente na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, afetando o desempenho profissional, qualidade de vida, o relacionamento, sim, né? E o bem-estar geral, não é verdade? Perfeito. Você atende em clínica particular há 16 anos, já deve ter se deparado com várias situações de ansiedade, né? E o mais importante é que tem cura, não é, Cadu? Gil, é como a gente costuma dizer assim, né? Eu gosto de falar para as pessoas que eu posso ter atendido, vamos dizer assim, 300 casos de ansiedade na minha vida. O próximo caso é diferente de qualquer outro, porque cada ser humano é um universo à parte. Então existe uma história na vida de cada pessoa que levou a pessoa a desenvolver, sim, né, são aquela situações distintas. Exatamente. E sim, existe, não diria que existe cura para a ansiedade, existe uma maneira da gente aprender a lidar com ela de uma maneira mais saudável e eficaz para o nosso propósito de vida, com toda certeza. Então podemos controlar a ansiedade. Se for preciso controlá-la, sim. Se não for preciso, não vai ser preciso. Perfeito. Agradeço suas orientações, seus conhecimentos na área da psicologia. Devido ao nosso tempo exíguo, não avançamos para outros temas de seu domínio, de modo que já fica o convite para você retornar aqui no Giornale para falarmos de outros assuntos tão importantes quanto estes. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança no programa e é uma honra sempre tê-lo aqui. Eu que agradeço, Gil, e já fico ansioso para os próximos programas. Muito obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do saxofonista Ivan Detoni. Volto já.